Imagine chegar em um lugar isolado, distante de tudo, cercado por florestas densas, silêncio absoluto e a sensação constante de que algo está errado. Agora imagine voltar anos depois para esse mesmo lugar e descobrir que mais de 100 pessoas simplesmente desapareceram. Sem corpos, sem cenas de luta, sem explicações. Apenas uma palavra gravada na madeira, como se fosse a última pista deixada para trás por quem nunca mais seria visto. Esse é o caso da colônia de Roanoke, um dos maiores mistérios da história. Um desaparecimento coletivo que atravessou séculos e continua provocando medo, curiosidade, teorias inquietantes. O que aconteceu naquele assentamento perdido? Como uma comunidade inteira pôde sumir sem deixar rastros claros? E por que, até hoje, ninguém conseguiu responder com certeza, né? Para entender esse caso, é preciso voltar ao final do século XVI, quando a Inglaterra queria expandir seus domínios, estabelecer presença no chamado Novo Mundo. A criação de colônias era uma forma de conquistar território, explorar riquezas e abrir novas rotas. Foi nesse contexto que nasceu o projeto de Roanoke, uma região que hoje faz parte dos Estados Unidos. No ano de 1587, um grupo de mais de 100 colonos ingleses chegou à ilha de Roanoke, com a missão de fundar um novo assentamento. Entre eles havia homens, mulheres e crianças. Não eram apenas exploradores ou soldados, eles eram famílias inteiras, levando consigo esperança de construir uma nova vida. A liderança do grupo estava nas mãos de John White, artista, cartógrafo e governador da colônia. No início, a proposta parecia promissora, né? Mas logo ficou claro que a realidade seria muito mais cruel do que o esperado. O ambiente era hostil, os recursos eram limitados e a sobrevivência dependia da organização de alimentos e alianças com os povos nativos da região. As tensões com algumas tribos já existiam desde as tentativas anteriores de colonização, o que tornava tudo ainda mais delicado. Colonização entre aspas, né? Mesmo assim, a vida precisava continuar. Cartas foram erguidas, rotinas começaram a ser estabelecidas e a colônia tentava se firmar em meio a esse cenário difícil. Aconteceu um fato histórico. Nasceu Virginia Dare, considerada a primeira criança inglesa nascida em solo americano. O nascimento de Virginia simbolizava a esperança. Era como se aquele bebê representasse o futuro da nova colônia e a prova de que aquela comunidade poderia criar raízes e permanecer ali por gerações. Mas a esperança durou pouco. Os colonos enfrentavam escassez de suprimentos, incerteza e medo. A situação ficou tão preocupante que John White decidiu retornar à Inglaterra para buscar mantimentos e apoio. A ideia era simples: sair, reunir ajuda, voltar o mais rápido possível, que se diria meses. Só que o destino tinha outros planos. Ao chegar à Inglaterra, White encontrou o país mergulhado em dificuldades. A guerra contra a Espanha e a ameaça da famosa Armada Espanhola atrasaram drasticamente sua missão. Navios eram requisitados, recursos eram desviados para a guerra e a travessia de volta se tornava cada vez mais impossível. O tempo começou a passar, dias viraram semanas, semanas viraram meses, meses viraram anos. Enquanto isso, em Roanoke, mais de 100 pessoas permaneciam isoladas em uma terra estranha, sem saber quando ou se a ajuda chegaria. John White só conseguiu voltar em 1590, já havia se passado 3 anos desde sua partida. 3 anos de silêncio absoluto, 3 anos sem notícia da colônia, 3 anos que qualquer coisa poderia ter acontecido. Quando finalmente se aproximou do assentamento, White provavelmente carregava uma mistura de ansiedade, culpa e esperança. Talvez imaginasse encontrar sobreviventes debilitados, casas danificadas, sinais de dificuldades. Talvez acreditasse que ainda pudesse salvar parte daquele povo, mas o que ele encontrou foi muito pior do que qualquer cenário de crise. A colônia estava vazia. Não havia pessoas andando pelo local. Não havia vozes. Não havia movimento nenhum. Nenhum sinal de vida.
As construções pareciam ter sido desmontadas ou abandonadas. O lugar transmitia uma sensação perturbadora, como se a vida tivesse sido arrancada dali de forma repentina, mas, ao mesmo tempo, silenciosa. Então veio a pista mais famosa de todo o caso. Em um poste estava gravada a palavra Croatoan. Em outro ponto, uma árvore parecia escrita São Cro, e uma mensagem curta, enigmática, assustadora. Croatoan era o nome de uma ilha próxima, hoje conhecida como Alteras, e também o nome de um povo indígena da região. John White interpretou aquilo como uma possível indicação de para onde os colonos teriam ido antes de partir. Havia sido combinado que, caso precisassem deixar o assentamento, eles deixariam algum sinal informando seu destino. Se estivessem em perigo ou tivessem saído fora à força, deveriam gravar uma cruz de Malta como aviso, mas não havia cruz alguma. Esse detalhe é um dos elementos mais inquietantes da história. Se os colonos deixaram a mensagem voluntariamente, isso sugere que talvez tenha sido partido de forma planejada. Mas, se foi assim, por que nunca mais foram encontrados? E que mudança aconteceu em ordem porque não existem registros claros de destino final daquela comunidade. A ausência de corpos também era um fator decisivo no mistério. Em muitos casos históricos de massacre, guerra, ataque, algum vestígio costuma permanecer, restos humanos, armas, sinais de incêndio, destruição evidente. Em Roanoke, esse tipo de evidência não apareceu de forma conclusiva. Isso abre espaço para a teoria mais aceita, a de que colonos tenham abandonado o local e tentado sobreviver em outro lugar. Segundo essa hipótese, a colônia não desapareceu por causa de um evento sobrenatural, mas por necessidade, sem mantimentos e sem apoio. Os moradores teriam se integrado a grupos nativos, especialmente os Croatoan, buscando alimentos, proteção, adaptação ao novo ambiente. Essa ideia faz sentido principalmente porque havia relações relativamente amistosas com alguns povos da região. Ao longo dos anos, surgiram relatos de exploradores e colonos posteriores dizendo ter encontrado indígenas com traços europeus, olhos claros ou costumes incomuns. Alguns afirmavam que certas tribos possuíam objetos ingleses ou apresentavam traços culturais que poderiam indicar contato intenso com os desaparecidos de Roanoke. No entanto, nada disso foi suficiente para resolver o caso de forma definitiva. Outra teoria aponta para um ataque. A colônia pode ter sido destruída por tribos hostis, talvez em resposta a conflitos anteriores ou disputas por território. Essa hipótese também é plausível, já que a convivência entre europeus e nativos nem sempre era pacífica. Mas novamente surge a mesma pergunta: se houve massacre, onde estão as provas conclusivas? Existe ainda a possibilidade de fome extrema, doenças ou tentativa desesperada de migração para outra área, né? O ambiente era severo, os recursos eram incertos, o isolamento tornava qualquer dificuldade muito mais perigosa. Talvez os colonos tenham tentado viajar por terra ou mar e morrido ao longo do caminho. Talvez pequenos grupos tenham seguido destinos diferentes, fragmentando completamente a comunidade original. Com o tempo, qualquer vestígio poderia ter sido apagado pela natureza por conflitos ou pela própria passagem dos séculos. Mas é justamente a falta de respostas que alimenta o lado mais sombrio do caso. Porque quando uma história não termina de forma clara, a imaginação ocupa o vazio. E foi exatamente isso que aconteceu com Roanoke. Com o passar do tempo, o desaparecimento deixou de ser apenas um episódio histórico e passou a ser visto como um mistério quase lendário. A ideia de uma colônia inteira sumindo do mapa sem deixar rastros concretos tem algo assim profundamente perturbador. Existe um medo ancestral nesse tipo de história. Medo de ser apagado, de desaparecer sem explicação, de deixar para trás apenas silêncio.
a palavra Croatoan também ganhou uma aura assustadora na cultura popular. O termo passou a ser associado a lendas, obras de ficção, histórias de terror e teorias sobrenaturais. Para algumas pessoas, ela soa quase como uma maldição, um último sussurro vindo de um lugar onde todos desapareceram. Claro, do ponto de vista histórico, o mais provável é que a verdade seja menos fantástica e mais trágica. Talvez Roanoke tenha sido vítima da fome, da desorganização, das doenças e do abandono. Talvez aqueles colonos tenham feito o impossível para sobreviver e, em algum momento, simplesmente deixaram de existir. Como colônias separadas, sendo absorvidos por outros grupos ou destruídos pelas circunstâncias, né? Mas isso não torna a história menos assustadora. Na verdade, talvez torne ainda pior, porque monstros e fantasmas pertencem ao imaginário. Já o abandono, o isolamento e o desaparecimento real de famílias inteiras pertencem ao mundo concreto. E nada é mais inquietante do que saber que um evento assim realmente aconteceu por um instante na cena. Casas vazias, ferramentas deixadas para trás, vento passando em estruturas abandonadas, nenhuma voz, nenhum passo, nenhum corpo, apenas marcas na madeira indicando um nome, um lugar, uma pista que não resolve nada. É quase como se Roanoke tivesse sido engolida pelo tempo. E talvez tenha sido exatamente isso. Ao longo dos séculos, arqueólogos, historiadores, pesquisadores tentaram encontrar respostas, escavações foram realizadas, mapas foram reanalisados, documentos antigos foram estudados, em busca de qualquer detalhe que pudesse revelar o destino dos colonos. Algumas descobertas sugerem movimentações para outras regiões, outras reforçam a possibilidade de assimilação com tribos locais, mas nenhuma evidência foi capaz de encerrar o caso de uma vez por todas. É por isso que Roanoke continua viva no imaginário popular, não apenas como um fato histórico, mas como um símbolo do desconhecido, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado com facilidade, de que existem histórias que resistem ao tempo, justamente porque permanecem incompletas. No fim, o grande terror de Roanoke não está em uma criatura sobrenatural, em uma maldição ou em um demônio escondido na floresta. O verdadeiro horror está no vazio, na ausência, no silêncio que ficou. Uma comunidade inteira chegou no novo mundo sonhando com o futuro. Havia homens, mulheres, crianças, planos, medos e esperanças. Havia vida pulsando ali. Então, em algum momento, entre a partida de John White e seu retorno anos depois, tudo desapareceu sem despedida, sem explicação, sem final. Talvez os colonos tenham lutado até o fim. Talvez tenham escolhido partir. Talvez tenham sido forçados. Talvez tenham se transformado em algo invisível para os registros da história. A verdade é que ninguém sabe ao certo. E talvez esse seja o motivo pelo qual o mistério de Roanoke continua sendo tão poderoso, porque às vezes o que mais assusta é aquilo que sabemos, é aquilo que nunca vamos saber.